Salve, salve! Mais um podcast Além dos Cálculos. Hoje é um podcast super, super especial. Inclusive, se você está nos ouvindo, está se preparando para processo seletivo, seja de estágio, seja de trainee, uma vaga pontual que seja, já pega o papel e caneta, presta bastante atenção, porque esse podcast, ele promete. A Alana me pediu folga, mas eu trouxe aqui super convidadas para vocês conhecerem os pontos de aprovação, Isa e Jéssica. São pessoas que eu tenho o prazer de trabalhar diariamente, profissionais de RH, estão ali na indústria, e desenvolver agora um projeto exatamente focado para que você possa se preparar para os processos seletivos. Super parceria, nossa, aqui já não quer aprender na engenharia. E eu não vou falar muito, mas hoje a nossa intenção é realmente te deixar ali tinindo para esses processos seletivos que vão vir. Mas antes da gente começar a nossa sabatina aqui com essas garotas, se apresentem aí. Quem começa? Bom, eu sou Jéssica. É um prazer estar aqui hoje, ter sido convidada, né, por Aninha, uma pessoa que eu admiro muito, acho que todos nós que trabalhamos com a Aninha. E aí, é isso, gente, eu sou Jéssica, estou com minha parceira, colega de trabalho da vida, Izinha. Pode falar. Da vida foi lindo isso agora, foi lindo. Eu gostei da intensidade. Ô, Jazz, mas conta depois também um pouquinho aí da sua trajetória profissional. A galera aqui é curiosa, viu? A galera aqui é muito curiosa. Conto sim. Na verdade, eu fui professora de inglês muitos anos, né? Uns 7 anos aí. Eu comecei a trabalhar muito cedo, desde os 16, mais ou menos. E aí eu estudei inglês, dei aula de inglês muito tempo, porque, na verdade, eu morei fora do Brasil, né? Quando eu era mais nova, eu morei em alguns países, foi onde eu aprendi inglês. Nossa. E aí, quando eu retornei para o Brasil, eu, né, ingressei nessa área de educação, comecei a dar aula. Enquanto isso, também era estudante de psicologia, estudei psicologia. E aí, me formei e resolvi entrar para o mundo corporativo, né? Comecei a trabalhar com RH há mais ou menos 4 anos atrás. Foi aí que eu conheci Isa, né? Que trabalha comigo hoje lá. E é isso, eu tenho essa experiência aí fora, né, do Brasil, na área e dei aula de inglês, psicóloga e profissional de RH hoje. Massa, show de bola. Ou seja, vocês estão pegando a experiência, né, toda essa trajetória aí de resultado, de auxiliar pessoas e de entender como esses processos funcionam para ajudar e potencializar carreiras, né? Isso que a gente também vai explorar um pouquinho hoje. Mas vai lá, Izinha, se apresente aí para a galera. Então, eu sou a Isa, também com a formação na área de psicologia. Nossas histórias são muito similares em alguns pontos e muito divergentes em outros. Mas eu também, desde muito pequenininha, estava inserida em outros contextos fora do Brasil, então a dificuldade para mim, gente, perdoe o português. Na realidade, eu comecei, né, toda a minha vida escolar fora, fui alfabetizada fora, morei com meus pais fora, e aí depois eu terminei retornando para o Brasil. Quando eu retornei para o Brasil também, desde novinha, comecei a trabalhar dando aula de inglês também. É isso que eu digo, que a gente foi separado muita felicidade. Real. Comecei a dar aula também de inglês por um período de tempo. Depois, já na formação na área de psicologia, comecei os estágios dentro da própria área de RH. Sempre foi a minha praia. Um dia ainda vou atender, acredito eu. Mas, por enquanto, estou na área de recursos humanos, né, gestão de pessoas. E já trabalho nessa área há mais de 8 anos. Tive experiência um pouquinho com avaliações psicológicas, consultoria, treinamento, e hoje atuo dentro da área de desenvolvimento organizacional e atração de talentos. De fato a minha cachaça. Eu Muito bom. Galera, vocês estão entendendo, né? Então, por isso que eu falei, pega papel e caneta, porque o negócio aqui hoje vai ser muito bom, né? Inclusive, eu fico muito feliz de receber Jéssica e Isa aqui, né? Acompanho a trajetória delas. E por muito tempo, Isa sabe que eu ficava ali cutucando, rapaz, velho, vocês têm que falar, vocês têm que compartilhar, porque eu sempre vi que elas têm muito a agregar ao mundo, e hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais disso. Mas assim, quem está ouvindo esse podcast, tem uma galerona aí que está na busca do estágio, do trainee. Essa é, inclusive, uma coisa que a gente também ali vai... É um processo que a gente passa junto também na Explora, e vocês estão potencializando isso também. Mas aí, vamos lá.
vocês conhecem toda essa trajetória e uma coisa que a gente sempre até pensa assim, até posso não saber o que eu quero, mas eu já sei o que eu não quero, né? Então, tá pensando um pouco nisso. Quando a gente pensa em processos seletivos, o que é que vocês já viram assim como os principais erros que, pô, é melhor que a gente já comece alertando vocês para terem cuidado de não fazer isso um currículo, uma etapa do processo, enfim. Deixa aí um pouquinho já de uma dica de imediato do que não fazer em um processo seletivo. A gente costuma falar, né, que o processo seletivo ele inicia a partir do momento que você entrega o currículo. Então, desde esse primeiro contato, né, de você passar o seu currículo para alguém, ou enfim, seu LinkedIn, né, que é um currículo que está sempre lá disponível, você precisa conseguir trazer a sua identidade o máximo possível. Então, para isso, seu nível de autoconhecimento ele precisa estar bom. E o que a gente percebe muito, né, um dos erros mais comuns é que as pessoas chegam com um nível de autoconhecimento muito baixo. E, assim, qualquer pergunta, por exemplo, quais são suas habilidades? A pessoa trava na hora, né? E essa é só uma das perguntinhas que as pessoas fazem, né, que a gente faz, né, em processos. Enfim, a gente percebe o nível de autoconhecimento baixo. Então, a pessoa não consegue contar a sua história, não consegue destacar os pontos principais. Então, eu diria assim, não deixe, né, de fazer o seu próprio dever de casa, né, com você mesmo. Então, assim, quais são suas habilidades, quais são seus pontos fortes? Você, de fato, precisa conseguir listar, você precisa conseguir falar de você com tranquilidade, com segurança. E para isso, você precisa fazer esse dever de casa, né? Pessoal, né? De autoconhecimento. Show de bola. E atrelado muito a isso, né, de que a gente aborda muito de autoconhecimento, a gente percebe que muitas pessoas têm falta de clareza de propósito. Então, muitas pessoas estão, às vezes, em busca de um emprego e não em busca de um trabalho. E existe uma grande diferença dentro desse processo de Fale busca. mais um pouco aí, Izinha, sobre isso. Quando você está atrás de um trabalho, você está em busca de objetivos, as possibilidades de realização profissional. Quando você está muito mais linkado a encontrar um emprego, a estar empregado, você está mais atrás de encontrar uma fonte de renda. E quando as pessoas, né, se conectam apenas com o elemento fonte de renda, que a gente não é nenhum hipócrita aqui não, gente. A gente entende que é importante sim a gente ter, né, a nossa fonte de sustento, a nossa fonte de renda. Mas quando a gente se linka apenas a isso, meio que não dá liga nesse processo de busca. A gente termina se direcionando para algumas oportunidades, olhando apenas esse aspecto, e quando chega lá, não tem aquele bom casamento, né? Aquele bem bolado, aquela sensação gostosa de você ter se conectado com algo que de fato te preenche. Por isso que a gente faz uma ressalva, falar que um dos grandes erros dentro de um processo seletivo é você não estar conectado com você mesmo. Quando você não está conectado com você mesmo, você vai terminar se deparando muitas vezes com um cenário que fechou a vaga, chegou naquele ambiente, dia 1, está infeliz, está insatisfeito, porque aquele ambiente não te comporta. Então, isso é um dos grandes erros que a gente enxerga dentro desses processos seletivos. É muito legal o que vocês falaram, meninas, porque é uma coisa até que eu sempre falo, assim, é que autoconhecimento e propósito foram palavras banalizadas, né? Criou é clichê, não sei o quê, mas no fim das contas, quem realmente entende o significado disso e põe em prática vai sair na frente, porque eu também, uma coisa que uma vez eu recebi uma pergunta no Instagram, a pessoa disse assim, eu tenho isso, mas não passa em nada. Eu falei, não adianta ter currículos cheios de cursos, de não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, mas vazio de si. Exatamente por isso, né? Então, muitas vezes em mentoria, até no Explore, a pessoa chega aqui, mas Ana, eu tenho isso, eu tenho um curso tal, eu fiz isso e tal. Beleza, aí vamos ao que Jess falou. Quais são os seus pontos fortes? Izinha, o que é que te move? O que é que, sabe? Aí a pessoa, tipo, nunca parei para pensar nisso, nunca refleti. Não é uma culpa sua, porque a gente também não tem muitos desses estímulos. Tem pessoas que, inclusive, talvez até pais, que nunca nem pararam para refletir sobre isso e você nunca teve a oportunidade de ouvir. Mas é importante, parece aquela coisa que é clichê e tal. Mas se você começar a olhar para isso, né? Seja na Explorer, seja buscando as meninas, né? Isa, Jéssica, deixa eu entender um pouco mais sobre o meu processo de talento que seja. Mas quando você começa essa busca,
realmente é um diferencial. E eu acho que eu estava hoje também conversando com uma pessoa de RH e ela me disse isso. Ela trabalha em uma startup e ela falou assim, Aninha, eu não acredito em plano de carreira, porque eu acho que você tem que... O seu autoconhecimento é o suficiente para o que você quer. Só que as pessoas chegam tanto nas empresas sem esse autoconhecimento que elas nem conseguem construir um plano de carreira dela, prefere terceirizar isso, né? E aí, então, tipo assim, desde a sua entrada até onde você quer chegar. Se faltar isso, falta muito, né? E eu acho que isso é uma coisa que a gente está muito alinhada. E é aquele tipo de coisa que parece que está todo mundo falando, mas tem que falar de fato e de verdade, tem que viver e tem que procurar. Tem uma palavrinha que já gosta muito, que é autorresponsabilidade. As pessoas, de fato, hoje estão muito acostumadas a terceirizarem, porque, como você falou, a gente não é acostumado a olhar para dentro. E olhar para dentro muitas vezes incomoda. Mas para que a gente consiga, de fato, ter sucesso em tudo que a gente se envolva, a gente precisa praticar a autorresponsabilidade. Sou eu que tenho que fazer por mim mesma. Ninguém vai fazer por mim. Posso ter muitas pessoas boas ao meu lado que vão contribuir, mas se eu não tomar rédea, eu não vou conseguir caminhar. E isso Isso começa tem... exatamente por isso, né, gente? De olhar para dentro. Exatamente. E isso tem muito link com um dos outros grandes erros que a gente estava falando agora há pouco. A falta de preparo, o esperar cair do céu. Esperar cair do céu, que quando você não se lapidou, você não buscou trabalhar suas habilidades, não buscou ganhar as competências e os conhecimentos requeridos para aquela oportunidade. Chega o momento da seleção, você se sente injustiçado. Ainda tem isso, ainda vem sentimento de injustiça, de que, poxa, como assim essa vaga não foi minha? Aí a provocação que geralmente a gente faz é, o quanto de fato você se dedicou para que aquilo ali estivesse mesmo para você? O quanto é que você se dedicou para mostrar suas potencialidades, conseguir mostrar sua melhor versão? Então, isso é algo muito forte. É uma coisa que eu percebi. A gente tem a trilha de carreiras na Explora, né? Sempre estamos entrevistando engenheiros. Aí eu pergunto, como é que você se preparou para o processo seletivo da empresa que você está hoje? A pessoa olha para mim, pô, treino e preparação, Ana, treino e preparação. Então, gente, treinar, tipo, e o treino passa pelo autoconhecimento, sabe? Não é só por decorar as perguntas, não, por esse autoconhecimento, por estar buscando, estar em contato com pessoas que falam sobre isso, ir lá pedir um apoio. Isa, Jéssica, me ajuda aqui com o meu currículo, Ana, me ajuda aqui numa mentoria. É isso, é exatamente isso. Então, treino e preparação. Eu acabei de ler o livro do Bob Bauman, que é o treinador do Michael Phelps, e ele conta uma coisa que eu não sabia. A primeira Olimpíada de Michael Phelps ele não ganha nada, ele era adolescente. Só que ele deixa muito claro assim, mas aquilo ali foi muito bom, porque foi um treino para a gente entender como é que as coisas funcionavam. Então, o seu primeiro processo seletivo foi lá, já começa, não passou, mas eu peguei, qual foi a experiência que eu treino? O que é que eu tenho que me preparar? O que é que eu tenho que treinar? Um dia desse eu também estava fazendo uma mentoria, e aí a pessoa falou assim, eu entrei no Explore exatamente porque eu recebi um feedback e eu percebi que, poxa, eu queria tanto aquela vaga, mas eu não organizei meu currículo, eu não estudei a empresa. Eu falei, isso, né? Tipo, realmente, né, Diego, como você falou, esperar cair do céu. Então, tem que ter muito cuidado. Acrescentando, assim, realmente é interessante isso, porque tem várias etapas do treino, né? Não é só simplesmente, tem todo um dever de casa de autoconhecimento, de você conhecer a empresa, na verdade, você entender, né, para quem que você está se candidatando, você ter essa clareza de propósito e você ensaiar o momento. Às vezes eu até fico assim, né? Qual é a palavra de se usar? Será que é ensaio mesmo? Mas é literalmente um simulado que você precisa fazer, porque da mesma forma que se você tiver uma apresentação, você precisa, quer dizer, se você quiser ter um bom resultado, né? Você precisa ensaiar na frente do espelho, você precisa encarar aquilo como, assim, um preparo para um show que você vai dar. Então, assim, se olhar no espelho, ficar falando várias vezes mesmo, enfim, ensaiar o momento, porque é engraçado. Quando você coloca no papel, né, você pode fazer um exercício de papel, né? Listar suas habilidades, né? Você faz aquele exercício bonitinho, deixa a caneta colorida, você pode fazer uma coisa linda. Mas se você não começar a falar e colocar aquilo para fora, a sua comunicação no momento vai ser diferente. Então, se você quiser dar um show mesmo, você tem que treinar o show, como se você estivesse realmente indo para o palco, né?
Vai lá, Izinha, vai lá. Pode falar. Não, é porque esses dias, e eu acho que até isso até tá casando um pouco com a outra pergunta que eu ia fazer, como se preparar para um processo seletivo. Então, acho que a gente já pode até explorar um pouco mais disso. Esses dias eu achei meu Moleskine aqui, um Moleskine que eu tenho desde 2014, e aí eu achei uma entrevista de estágio que eu tinha que fazer, e o gestor era turco e falava inglês. Eu acho que eu lembro disso. Você conhece, né, Lizinha? Que foi a entrevista do meu estágio. E tá lá no Moleskine, possíveis perguntas, e eu escrevi todas as minhas experiências em inglês, como foram os meus resultados, tal. Porque, tipo assim, a escrita é o meu processo, é como eu funciono. Então, era a minha preparação. Aí, às vezes, eu vejo as pessoas nem param para refletir qual é a minha história, sabe? Tipo, quer só lá mostrar que fez Greenbelt, não tenho nada contra esses cursos. Mas não adianta você chegar só o entrevista. Isso aí muita gente está tendo também. Então, difere o que você é. E aí, ir lá escrever, chamar um amigo, né? Como o Jess falou, essa preparação é importante. Vai lá, Izinha. Isso aí que você está falando é o que a gente costuma falar de construir o nosso próprio storytelling. A gente precisa saber chegar na entrevista com os pontos relevantes que a gente quer compartilhar. É um momento de compra e venda. O processo de seleção é um momento de compra e venda. Existe ali um produto, sim, que a gente está colocando à disposição. Então, a gente precisa saber vender esse produto. É um processo de negociação para sair de lá realmente satisfeito com o processo de venda e no dia seguinte está indo lá colocar o produto para jogo, né, no dia a dia do trabalho. Mas esse construir o storytelling é muito importante, porque chega uma hora no momento da entrevista que o recrutador, recrutadora volta para você, te dá o espaço de fala, e é o momento de você ter organizado todas as suas conquistas, tudo que tem correlação com aquela vaga, e saber compartilhar isso de uma forma encantadora. O recrutador, ele tá louco para fechar a vaga, minha gente. Basta vocês quererem realmente encantar ele com o que você tem de bom. Então, é importante que, de fato, a gente saiba elencar as nossas conquistas, saiba valorizar elas, construa uma história bem amarradinha com detalhes, com relevância. E sempre, óbvio, se a gente fizer essa tarefa prévia de pensar o que é que tem correlação e importância para a vaga em questão, vai ser um bate-papo muito mais assertivo, porque às vezes também as pessoas querem falar de A a Z, o tempo é restrito. Até gosto de ouvir uma boa história, adoro. Gosto de ouvir uma boa história, mas assim, temos limitações aí. Izinha, muita prática, né? Quando a pessoa tem tudo já bem fixado, bem ensaiado, ela vai conseguir. E é por isso. Melhor gestão de tempo. Então, até conectando um pouco dos pontos que você trouxe, quando você tem um autoconhecimento, começa a colocar isso em prática, e aí você, né, vai lá, faz um currículo show de bola, que inclusive já tem uma galera do Explora que vai ter uma super consultoria com os pontos de aprovação para deixar esse currículo final ali, o seu currículo, o seu LinkedIn. Então já chama atenção. Aí você vai lá com o seu storytelling bem elencado, até muito conectado com o seu autoconhecimento, a probabilidade disso dar certo é muito maior, porque você se preparou para isso. E uma coisa que vocês estão falando, que é um ponto que eu sempre falo com os Explorers, é porque eu passei por uma situação muito engraçada. Uma estagiária que trabalhou comigo, e aí, no final do estágio, ela falou comigo: Ana, eu estou muito preocupada, porque eu não sei como é que eu vou me sair nos processos seletivos e tal, não sei o que falar. Eu não tenho nada para falar e tal, naquele desespero. Eu falei: peraí, para tudo. Eu sou uma pessoa externa, eu não sou uma pessoa... Tu fez... Antes de entrar aqui, tu fez isso. Aqui, tu fez isso. E você não tem o que falar? Aí eu falei assim com ela assim: valorize suas conquistas. Inclusive, no último dia de estágio, eu dei um lettering com essa frase: valorize suas conquistas. E eu comecei a trazer isso com a galera do Explorer: valorize suas conquistas, valorize sua história. Porque eu comecei a conhecer pessoas que eu sabia, por algum momento, nossas jornadas se cruzaram, eu sabia quão incrível era ela, mas na hora que perguntava quem você é... Então, assim, tipo, cara, é como a Isa tá falando. Isso tem que estar estruturado. Ter propriedade sobre sua própria história. Às vezes a gente tem... ela que adora puxar minha orelha em relação a isso. Como é que você fala? Para de ser modesta. Mas é. Na verdade, eu falo falsa modéstia, porque porque assim... porque a gente, né, ser humano, a gente gosta, na verdade, quando a gente se coloca para falar, a gente fica naquele negócio de: ai, mas eu vou falar de mim, vou falar dessas coisas boas de mim, né? Aquele negocinho, eu sou tão pequenininho, né?
E assim, e na verdade, quando você busca dentro de você, você mesmo sabe que você não é pequenininho, porque você sabe o que você passou na sua vida. Então, na verdade, é porque você tem que trazer isso à tona mesmo, você tem que saber falar sobre, né, para as outras pessoas. Então, isso é um ponto-chave. Eu, pelo menos, assim, dica para quem quiser absorver isso. Você falou que você é boa de escrita, né? Que você se Uhum. organiza de forma escrita. Eu me organizo falando com ela, entendeu? Eu falo e ela organiza todos os meus pensamentos. Show de bola! É isso aí. Mas é a forma, entendeu? Mas, assim, eu acho que uma coisa que... eu lembro até que quando a gente fez o Descomplicando os Processos Seletivos, a Isa participou, né? Deu essa super presença. Aí eu fui falar, não, Isa, a gente vai... A Isa, não, Ana, não venha com esse negócio que não tem... Porque, assim, não é engessar, né? Mas porque a Isa falou... Eu falei, não, rapaz, fique tranquilo que a gente não nada quanto a isso. É muito do autoconhecimento. Mas é importante ali você parar para refletir sobre a sua história. Não é a mesma coisa de uma prova. Você não estuda o assunto para se destacar, então tem que estudar você, então o seu autoconhecimento, e estruturar isso, porque senão é uma coisa também que a gente fala muito no Explorer. Performance é igual a potencial menos interferência. Então, teu potencial já é muito grande. Mas se a interferência estiver alta, e aí por isso que é importante a mente estar bem, né? Estar tranquilo, centrado, concentrado, para a sua performance ser alta. Mas muitas vezes essa interferência ela vai diminuindo quando você acredita em você, então vem a autoconfiança, vem essa valorização da sua história, das suas conquistas e também a preparação. Porque quanto mais eu me preparo, mais meus neurônios aí já criaram a conexão de que, tipo assim, não, quando isso chegar, eu estou pronta. Né? A programação neurolinguística trabalha muito com isso, com a visualização, exatamente porque eu estou reforçando ali as conexões que eu preciso para na hora que de fato a coisa acontecer. Então, quando você realmente faz a coisa, quando ela de fato acontece, você já está mais preparado. Então, show. Agora, vem cá, uma coisa que eu tenho curiosidade, porque aqui a gente inventou de falar de engenharia além dos cálculos, né? A gente até brinca aqui. Galera, aqui são engenheiros além dos cálculos. Faz sentido isso que a gente fala? Tipo, como é que vocês veem o RH, as empresas hoje enxergam isso? Até a galera de engenharia, acho que por muito tempo fomos estereotipados de que é a galera muito assim, e na planilha e tal, mas hoje, esse além dos cálculos faz sentido, não faz? Diga, conta aí pra gente. Você chamou o fã-clube aqui hoje, né, para falar com você, porque a Oh, gente é meu fã Deus! sua. Oh, meu Deus. Faz completo sentido. Hoje, você perguntou, né, como é que faz para, se de fato faz sentido a questão da busca além dos cálculos. Hoje, muitas vezes, eu deixo de contratar quando a pessoa pode ser mais brilhante que for, tem todas as habilidades técnicas, todos os cursos, tudo de mais lindo de bom ali naquele currículo, ali naquele perfil, mas eu deixo de contratar se essa pessoa não tem bem desenvolvido as habilidades comportamentais, porque o impacto disso é muito maior. O custo que a empresa vai ter vai ser muito maior. Então, hoje, por mais que a pessoa tenha um bom preparo, tenha toda aquela parte técnica bem desenvolvida, ela não consegue fluir com essas habilidades técnicas, ela não consegue colocar esse conhecimento em prática se ela não souber como conduzir isso com e através das pessoas. Então, se ela tem ausência de habilidades humanas, ela não vai conseguir performar. Então, já deixamos várias pessoas tecnicamente preparadas fora da amostra, porque a gente sabia que o mal que ia causar dentro em relação a clima e produtividade ia ser muito maior depois. E aí, mais uma vez, até casa muito com essa coisa do autoconhecimento, né? Porque para eu ter essa leveza e as minhas habilidades comportamentais tem relação também com o meu autoconhecimento. Então faz sentido isso, né? E você, Jess? Tanto, eu ia pedir para ela falar, inclusive, dos processos de demissão. Tanto a gente deixa de contratar, e como é que funciona esse processo demissional? Na verdade, né, o que chega para a gente, né, geralmente em processos demissionais, são questões comportamentais. Então, assim, tem até aquela velha frase, né, que eu acho que é muito Dificilmente alguém falada, chega né? assim, né? Ah, ninguém sabe Excel, né? Não vai ter, te demitir porque você não sabia Excel. Nossa, assim, nunca não vi, né? E eu acho que a tendência é que isso nunca aconteça mesmo, principalmente hoje, né? Realmente é aquela frase na verdade, que a gente ouve muito,
que as pessoas elas podem até ser contratadas, apesar de que hoje não, gente, são contratadas por comportamentais, mas antes falava, né, que pode ser contratada por habilidades técnicas, mas que demitidas por questões comportamentais. Então, assim, isso não é um segredo, isso é uma realidade presente em todos os lugares, todas as empresas. E eu acho que, assim, isso é uma coisa que eu também falo muito no YouTube, tipo, dos conteúdos mesmo que aprendi na engenharia. Para mim, hoje até eu fico muito surpreendida, porque quando a gente começou em 2016 e eu inventei um blog, eu era estranho. Meus colegas questionavam o que eu estava fazendo na engenharia. E hoje eu vejo muita gente, por exemplo, falando disso. Mas eu me surpreendo ainda o quanto, por mais que isso esteja martelado, e parece que talvez mais gente está levantando essa bandeira, ainda temos muitas pessoas que passam por esse processo de negligenciar isso. Isso é uma coisa que me surpreende, porque talvez cai numa armadilha do ego de achar que, não, já fiz minha parte, estou super bem, ou de que, tipo, não preciso disso, ou acredito, sabe, se iludir, mas eu fico muito, isso é uma coisa que me mexe ainda muito comigo, porque é a mesma coisa de liderança. Eu estava esses dias refletindo, falei, porra, velho, tem tanta gente falando de liderança. Você entra no Instagram, você entra no LinkedIn, milhões de posts de liderança, mas as pessoas não sabem liderança, tipo, por quê? Tudo Não muito... praticam, né? Exatamente, Falam, mas não praticam. porque tudo casa com autoconhecimento. Eu acho, e aí é aquele processo que dói, mas é necessário. É aquele processo que dói, mas é necessário. Eu fico feliz assim de entender que a engenharia além dos cálculos faz sentido. Mas vamos lá, meninas. Hoje vocês no ponto de aprovação, por conta até dessa parceria que a gente fez na Explore, então eu sei que vocês cuidam de... Vocês vão lá, revisam, né, dão feedback sobre os currículos, seja o currículo, o currículo formal ou até o LinkedIn. O que mais que vocês fazem? Conta aí pra gente. Conta aí. Quem apresenta o portfólio? Não, você já percebeu que a gente é ótimo de venda, a gente né? Tem que ter um As sinal. duas. A gente tem que ter um sinal quando a gente quer que a outra fale. Tem que ser um piscar de olhos, alguma coisa assim, né? Que se bem que a gente está, né? Tem que ser uma palavra. Revisão de currículo. Hoje a gente faz todo o preparatório para inserção no mercado de trabalho. Então, preparatório de entrevistas, simulados de entrevistas, tanto português quanto inglês. A gente trabalha também com essa questão de você conseguir construir uma boa história. Então, você ter mais contato com sua própria história, seus próprios aspectos, através da metodologia do pontos fortes. Então, hoje a gente está com esse atendimento de serviços, né? Serviços voltados para a sua preparação na entrada do mercado de trabalho. Eu acho que a gente tem que amplificar essa parceria Explorer. A gente vai conversar sobre isso. Mas vamos lá. Você falou... É o que, Jess? Não, só para deixar mais claro ainda que, na verdade, a gente faz esse processo de entrevistas, né, em português, também em inglês. Isso que eu ia puxar um pouco. Porque, assim, por exemplo, Jazz, uma das motivações que a gente construiu de trazer a trilogia Hard Skill do Explorer foi que eu comecei a refletir assim, cara, infelizmente, ou felizmente, eu não posso entrar nesse mérito, tem vagas que se você não tiver inglês, você não vai fazer. Tem vagas que se você não tiver inglês, ou Excel, você não vai fazer. Se não tiver, tem empresas até que, para estágio, já pede que você tenha TPM. Eu já vi isso. Então, assim, é importante esse preparatório aí de inglês. Aí eu queria que vocês falassem um pouquinho mais sobre como é que é essa preparação de inglês para os processos seletivos. Entra numa parte teórica, de prova teórica, ou mais conversação? Como é que é isso hoje? Entra mais na questão de conversação, assim, de simulado. Destravar mesmo. Né? Destravar. Então, na verdade, assim, quem nunca estudou inglês, quem tem 0 nível de inglês, né? De fato, a gente não... precisa ter uma base para que ela possa participar de uma conversa, né? De um processo seletivo, porque já entra no nível de conversação. E aí a gente até teve uma discussão recente sobre fluência, né? Qual o nível que a pessoa precisa ter, né? Para ela participar de um processo, né? Para ela poder se sair bem em um processo seletivo. Então, a gente avalia o seguinte, né? Que é uma conversa. E é uma conversa sobre a pessoa, né? Então, habilidades, enfim, experiência, entra em tudo isso. Fluência é uma coisa curiosa, porque fluência não é um nível que você atinge e aí, pá, sou fluente. Né? E aí você é fluente para sempre. Ou então, assim, não, é uma coisa que varia muito. Eu falo por mim.
eu sou fluente. Imagina, eu morei 7 anos fora. Tinha uma época da minha vida que eu esqueci o português. O povo pensa que é mentira, mas isso acontece. Não é que você esquece, assim, mas você trava. Alguém falava comigo algumas coisas. Como é que fala? Como é que eu vou responder essa pessoa? Eu tô até entendendo, mas como é que eu vou responder, né? Assim, com naturalidade. Então, na verdade, quanto mais fluente você for, mais natural é para você falar o idioma. E a naturalidade se perde se você não estiver treinando. E essa é a realidade brasileira. Quantas vezes a gente tem alguém com quem a gente possa treinar, falar, enfim, até as próprias empresas, elas não têm um inglês no dia a dia, né? E mesmo multinacionais, às vezes tem uma pessoa que está de fora que você pode conversar e tal, mas não é uma realidade de nós brasileiros. Então, por isso a importância. Imagina, você tem um processo seletivo, você tem um nível, vamos lá, intermediário, que é o famoso nível do brasileiro, né? A maioria está no nível intermediário ou iniciante, mas tem muita gente que está no nível intermediário, é uma coisa que existe. E aí a pessoa vai se preparar como? O que ela tem que fazer? Ela vai ter que fazer um intensivão de simulado. Então, é simulado para destravar mesmo. E simula já o momento do vamos ver. Então, é o momento da entrevista. Não é uma aulinha, não. Você vai pegar as perguntas da entrevista, você vai escrever e você vai fazer simulado, simulado, simulado. Pode fazer isso sozinho? Claro, você pode fazer isso sozinho. Mas, obviamente, que se você tiver ajuda, faz muita diferença. Não é pouca, é muita diferença que faz. Porque você vai estar treinando as duas coisas, né? Falar, destravar o idioma e estar falando com outra pessoa, porque envolve nervosismo, né? Porque você tem que lidar com essas duas coisas. O inglês que você está destravando e o nervosismo da entrevista e de falar em outro idioma. Ou seja, é muita coisa para lidar. Então, com mais ajuda você tiver nesse processo, melhor. Então, para a gente, a intervenção que a gente vê como mais efetiva mesmo é o simulado do momento da entrevista. Então, a conversação simular várias vezes. Isso aqui não foi combinado, mas quem tiver ouvindo esse podcast, vai lá no Instagram, pontos de aprovação, e vai dizer assim, eu ouvi o podcast do Que Aprendi na Engenharia. Aí vai ter um cupom de desconto, viu? Para essa conversação em inglês. É isso. Mas entre em contato com as meninas, porque assim, velho, isso é muito importante. Tipo, eu tava aqui refletindo, assim, a gente fez agora a parceria da revisão de currículo, a gente vai ter que entrar também com uma parceria dessa, porque a gente passou por teve alguns explorers que levantaram essa demanda, sabia? Pô, eu queria ter uma conversação, né? Então, é legal vocês estarem podendo fazer isso, exatamente porque hoje eu já fiz esse teste no Engenharia dos Cálculos, quando eu estava escrevendo, eu fui lá, botei vagas.com e botei engenharia e filtrei inglês. Eu não lembro agora a porcentagem, mas era mais de 50% das vagas como pré-requisito. Então... Isso hoje, a maioria das vagas, na realidade, pede, né, esse requisito do inglês. Agora, uma coisa assim que é importante, todo mundo que estiver participando de um processo seletivo, que se aplicou, sabendo que tinha exigência do inglês, realmente esteja com o inglês na ponta da língua. Porque, por vezes, muitos processos aqui podem ser conduzidos parcialmente em inglês, porque vai utilizar em algum momento, mas passei por pessoas que tive a oportunidade, né, de ter orientado algumas pessoas que no dia seguinte falou a entrevista inteira foi conduzida em inglês. Eu não fui para lá para falar parcialmente. Eu que não tivesse revisado toda a minha história, eu que não tivesse me preparado por inteiro para saber falar sobre toda a minha trajetória. E é importante dar uma estudada no vocabulário da própria área. Se você vai se expressar ali dentro da sua área, você pode esquecer uma palavra ou outra, falando de coisas triviais, do coloquial. Mas sobre a sua própria área, chega lá com o mínimo de domínio. Então, o treino é fundamental. Ou seja, tem uma galerinha que está ouvindo esse podcast, tem que ir lá nos pontos de aprovação e afinar esse inglês, contar com o apoio das meninas. Meninas, assim, fantástico esse momento, eu estou muito feliz por nosso encontro. Acho que tiveram assim, insights muito preciosos, então acho que assim, um pouco o resumo é o autoconhecimento, para você construir essa autoconfiança, valorizar a sua história, entender até ter o autoconhecimento suficiente para também entender se aquela vaga, se aquela empresa faz sentido para você, e focar no treino e na preparação. Tem que focar no treino e na preparação. Michael Phelps, é engraçado isso também, é uma das coisas que eu ouvia falar, mas ele passou, acho que foram 5 anos, ele diz a quantidade de anos, sem parar de treinar um dia, porque ele fez uma conta e falou assim, se eu treinar também sábado e domingo, eu fico X dias à frente dos meus concorrentes.
Não precisa ser de domingo a domingo, mas focar nesse treino, nessa preparação é importante exatamente por isso. E eu fico feliz de poder estar ajudando isso no Explore, fico feliz de poder ter a parceria das meninas, elas também estarem ajudando pessoas. Então, realmente, quem estiver ouvindo, segue lá os pontos de aprovação. A gente está chegando ao final, mas assim, até compartilhar algo com vocês. Inicialmente, quando a gente pensou, vamos chamar as meninas, aí eu e a Elana falaram, vamos falar de talento. Mas aí a gente viu que, vamos primeiro apresentar a galera, falar sobre processos seletivos. E aí eu já estou deixando aqui o super convite para a gente poder gravar um podcast aí de talentos. Né? Eu e Isa fizemos a formação de coach de pontos fortes juntas. Temos essa missão, né, Izinha, de levar os talentos para todo mundo lá na fábrica. E acho que não tem pessoas melhores para a gente poder conversar com isso. E aí a gente marcar esse bate-papo, Jazz, Alana, Izinha, para a gente trocar algumas figurinhas sobre talentos, beleza? Então já fica aí o convite. Então quem gostou, já se prepara que as meninas vão voltar. Mas eu nem sei se elas aceitam, né? Mas eu já estou dizendo. Oxe, Mas é isso. Deixem aí as redes sociais de vocês e uma mensagem final para quem nos ouve, para quem tá. Eu acho que esse processo, esse momento de preparação, né? Por mais que a gente se concentre no agora, sempre bate aquela ansiedade, sempre bate aquela coisa, será que vou conseguir? E uma mensagem final aí para quem nos ouve, para quem está passando por esse processo. Sou eu. É que a gente combinou que é primeiro para a gente não falar em cima da outra. Mas a gente, na verdade, queria fechar com duas mensagens, né? Que eu acho que resume bem o que a gente quer passar aqui hoje. O primeiro é assim, que existem milhares de dicas, né? Mas o fundamento, né? O princípio mesmo dessas dicas é que você precisa, nos processos seletivos, conseguir ser você. Então, passar os seus aspectos únicos, conseguir realmente expressar a sua individualidade, né? O quem você é realmente. E quando a gente... eu vou pegar esse gancho dela, de ser você mesmo, né? Quanto mais a gente age com coerência, né? Com nós mesmos na vida, mais a gente consegue encarar e desvendar a nós mesmos. E quanto mais autoconhecimento você possui, mais você consegue lidar com a vida diante de qualquer contexto. Então, essa questão do autoconhecimento é realmente muito importante, é chave para que os caminhos se abram e as aprovações, não só em processo seletivo, mas as aprovações da vida mesmo, consigam ser alcançadas. Então, o autoconhecimento é a palavra do momento. Eu também tenho algumas palavrinhas que, de fato, a gente termina não gostando mais de usar, mas... a gente precisa viver. Autoconhecimento é algo que a gente precisa realmente começar como colocar em prática. Uma coisa que não estava no script, assim, mas é super relevante. Gente, façam terapia, cara! Façam terapia! Quero todo mundo em terapia! E a gente, inclusive, eu vou assumir o compromisso da gente divulgar lá na página alguns lugares gratuitos. Legal, que faz atendimento gratuito. Pô, show, velho, show. É importante demais. Ou seja, quem sair daqui tem que ir lá nos pontos de aprovação, seguir, acompanhar essa lista, cobrar a Isa, pedir um cupom de desconto e tudo mais. Mas, meninas, assim, gratidão de coração, foi muito bom, foi um bate-papo leve. É uma coisa muito engraçada, né? Quando a gente faz os convites, aí a galera, tipo, Ana, já comecei a falar disso na terapia, me passa as perguntas. Mas, no fim das contas, é exatamente isso, é um bate-papo. É uma das coisas hoje... Eu gosto muito de gravar vídeo por YouTube, mas podcast, para mim, é indescritível, porque é muito leve, é uma conversa. E acho que é aquelas deep talks que realmente vale a pena. Então, gratidão, meninas, foi um prazer. E até o próximo podcast sobre talentos. Tamo junto. Beijo. Obrigada. Beijo no coração de todos vocês.